Olá, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar de divisão. Antes da gente entrar na divisão, vamos falar um pouquinho dos múltiplos. Lembra das últimas, das aulas anteriores? Eu falei que os múltiplos são os resultados de cada número de uma tabuada. Vamos usar aqui a tabuada do 2. Então, a gente vai colocar 2 vezes 1, a gente sabe que é igual a 2. 2 vezes 2, a gente sabe que é igual a 4. 2 vezes 3, a gente sabe que é igual a 6, e assim por diante. Então, quando a Pro fala em múltiplos, a gente quer dizer que esses resultados aqui, que levam o nome de produto, eles são múltiplos do número 2. Por que múltiplo? Porque eles fazem parte da multiplicação, da tabuada do 2. E se a gente entrar na divisão, pegar esse 2 aqui e dividir por 2, a gente vai ter o resultado 1 e não vai sobrar nada. Então, quando a gente fala de múltiplos, são os resultados que, quando dividido, como a gente está falando da tabuada do 2, pelo 2, a gente vai ter o quê? Divisão exata, ou seja, não vai sobrar nada, não vai ter nenhum resto. E agora a gente vai entrar dentro da divisão, a gente vai falar do algoritmo da divisão, ou seja, são os pedacinhos de cada parte que tem uma função na divisão que a gente precisa conhecer para começar a fazer o cálculo da divisão. Então, o algoritmo da divisão é um método utilizado para dividir um número por outro, obtendo o quociente. Então, a gente tem aqui 7 dividido esse símbolo que parece um L ou uma casinha, que é o símbolo da divisão. Dentro dele tem o número 3. Então, quando a gente fala de resultado, a gente chama de quociente. Então, o resultado que fica aqui embaixo é o quociente. Então, obtendo o quociente como resultado e algumas vezes o resto, quando a conta não é exata. O número que será dividido, ele é chamado de dividendo. O número pelo qual o dividendo será dividido é chamado de divisor. E o resultado dessa divisão, como eu falei antes, é quociente. Então, aqui tem a estrutura para vocês entenderem. Dividendo, divisor, quociente e resto. Às vezes o resto pode ser zero e ser exato. E a gente identificando aqui fica mais fácil para entrar na divisão. Tudo bem? Lá no primeiro aninho, vocês normalmente, a gente aprende o quê? Que aqui o dividendo, ele seria a quantidade de balinhas. E quem mora dentro da casinha do L seriam as crianças que vai repartir essas balinhas. Então, aqui, para fazer essa divisão, a gente começa, às vezes, por desenho, com contagem, a gente usa material dourado, a gente usa o ábaco, a gente usa palito de sorvete, a gente faz desenho de pauzinho, das bolinhas, para ficar mais fácil. Essa estratégia, ela também está correta, só que quando os números aqui no dividendo aumentar, por exemplo, passar de 50, imagina desenhar 3 bonequinhos, vamos dizer assim, Ó, 3 bonequinhos, E eles vão usar o quê? Vai pegar o dividendo, ou seja, a quantidade que vai ser repartida entre eles. Quando a gente tem um número menor, como é o 7 aqui, fica mais fácil. Então, uma bolinha para você, uma bolinha para você, uma bolinha para você. Então, a gente já dividiu aqui 3. A gente tem que dividir 7. Mais uma para você, mais uma aqui e outra aqui. Aqui a gente já tem 6 e 1. Chegamos no 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente sabe que a maioria ficou com 2, olha aqui. Porém, alguém ficou com 1 a mais, ou seja, 1 está sobrando, que é o resto. Então, esse método essa estratégia de divisão, ela também está correta e a gente consegue chegar nesse resultado.
Porém, existe outros métodos, né? Outras estratégias, né? A partir do momento em que a gente, lá no primeiro, no segundo, no terceiro, a gente tem aquele domínio da adição, da subtração, da multiplicação, que é aprender a tabuada, a gente tem uma maior facilidade na divisão. É uma ajudando a outra para encontrar os resultados. Só que agora a gente vai aprender um método chamado método por estimativa, ou também conhecido como método americano. A gente tem um longo e a gente tem um curto. A primeira parte que a gente vai aprender é esse método por estimativa, ou seja, o foco é no nosso pensamento. A gente já tem uma bagagem de experiência das outras contas, da multiplicação, da adição e da subtração, e a gente vai chamar essas estimativas, né, os nossos registros, de repertório. Então, vou colocar aqui uma conta. Agora, vamos trabalhar com centena, dezena e unidade. Então, a gente tem aqui 175 dividendo, certo? Símbolozinho da divisão, dividido por 5, que é o divisor. E agora a gente vai fazer o cálculo. Pela estimativa, como eu falei para vocês, a gente vai ter o foco no pensamento. A gente vai usar, assim, cálculo mental, a gente vai usar estratégias mais detalhadas. Vou dar um exemplo. Vamos entrar assim, vamos fazer um comentário. Eu falo para vocês que a Maria, ela estava com uma camisa. Ok, vocês vão falar, a Maria estava com uma camisa. Vamos dizer que é uma maneira mais curta, mais objetiva de se falar. Agora eu falo para vocês, a Maria estava com uma camisa branca, com um desenho de coração e rendia na manga. Olha os detalhes, né, de coisas que eu estou falando da camisa da Maria. Então, para vocês terem essa diferença. E na divisão é a mesma coisa. Então, a gente vai usar a divisão, né, com essa estratégia de estimativa para trabalhar o nosso pensamento e ter uma visão, vamos dizer, mais ampla da divisão. E esse método, ele dificilmente a gente erra no resultado da divisão. Então, a gente vai no foco do pensamento e a gente vai ter um repertório aqui. Então, vou colocar os meus registros. Como a gente está trabalhando centena, dezena e unidade, então a gente já começa direto com 100, né? Vamos começar com 10. 10, fica a escolha de vocês. Então, eu vou colocar aqui 10 vezes 5, a gente sabe que 10 vezes o 5, né, ou 10 5 vezes, ele é igual a 50. Olha meu repertório, eu preciso do quê? Que um número aproximado a 150. O que a gente começa a imaginar? Pergunta que a gente faz. 175 dividido por 5. Quantas vezes o 5 ele cabe dentro do 175? Se a gente for usar aquela primeira estratégia de fazer a divisão com as bolinhas e os bonequinhos, vamos levar um maior tempo desenhando cada bolinha. Então, a gente vai por esse raciocínio, por esse pensamento, né? Toda essa desenvoltura. Então, a gente vai colocar também agora o 100 vezes o 5. 100 vezes 5 é igual a 500. Bom, esse é o meu repertório, o meu registro de estimativa. Que número que eu preciso? O 175, porque eu quero saber quantas vezes o 5 cabe dentro do 175. Só que quando eu fiz o 100 vezes o 5, ele deu 500. Tá muito longe, né? O 175 para 500 tá muito longe. Então, eu entro aqui, ó, vou aqui. 10 vezes 5, eu já sei que é 50. Eu vou contar de 10 em 10 e vou fazendo esse meu repertório, né? Os meus registros. Então, eu vou tentar 20 vezes o 5. 20 vezes o 5 é igual a 100. Ó, tá se aproximando. Agora, a gente pode fazer 30 vezes o 5, que é igual a 150. Ainda não está próximo do 175. Então, a gente vai pro 40. 40 vezes o 5.
40 vezes o 5 é igual a 200. Opa, peraí, eu quero 175, eu já estou no 200. Então, a gente vai pelaquela estimativa. O que é estimar? É a gente tem uma noção básica de mais ou menos, né? Vai ser o resultado. Então, a gente vai usar o 30. Então, a gente usa o quociente, o resultado 30. Vamos colocar aqui embaixo, 30. Para ficar mais claro, a gente pode colocar até um sinalzinho de multiplicação aqui, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o 30 vezes o 5, e eu já tenho aqui no meu repertório, 30 vezes 5 é igual a 150. Então, lá debaixo do dividendo, né, que seria o resto, a gente vai colocar o 150. Certo? E aqui a gente entra com a subtração. Sempre unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. 5, não tira nada, 5, certo? Peraí, deixa eu arrumar. E a gente coloca o 5 aqui no resultado. 7 tira 5, a gente sabe que é 2. E 1 tira 1, 0. Olha, o nosso resto aqui é 25. Então, ainda o 5 cabe dentro do 25. Mas quantas vezes? Aí eu entro lá no meu repertório. Ah, o menor número que eu tenho aqui, ó, é 50. Então, eu vou entrar na tabuada do 5. E aqui a gente coloca, vamos lá. 5 vezes 1 é igual a 5. E a gente, como já conhece a tabuada, a multiplicação, a gente vai pensar, nossa, 5 vezes quanto dá 25 próximo? E aí a gente vai fazendo 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 2 igual a 10. Agora, a gente vai fazer o 5 vezes 3. 5 vezes 3 igual a 15. 5 vezes 4, a gente sabe que a tabuada do 5 é uma das mais fáceis, porque a gente acaba contando de 5 em 5. É igual a 20. Tá se aproximando, a gente quer 25. 5 vezes o 5 é igual a, 25. Cheguei aqui aonde eu queria. Então, eu vou colocar aqui debaixo. Lembrando, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena. Então, a gente sabe que 5 vezes 5 é igual a 25. E a gente coloca o 5 aqui embaixo. E faz 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente coloca aqui 25 e faz a subtração. 5 tira 5, 0. 2 tira 2, 0. Opa, o nosso resto é 0. E quando a conta chega aqui o resto 0, significa que não tem mais nada para dividir. Aí vocês perguntam, Pro, mas e o quociente? Qual que é o resultado? A gente entra com a adição aqui. 0 mais 5, ou 30 mais 5, né? 0 mais 5, 5. 3 mais nada, 3. E assim a gente acha o resultado da nossa divisão. 175 dividido por 5 é igual a 35. Essa estratégia que a Pro acabou de mostrar para vocês é a de estimativa. É uma das estratégias mais fáceis, mesmo rica em detalhes, para a gente conseguir o resultado exato sem errar a conta de divisão. Agora a gente vai apagar e vai usar o método que a gente chama de longo. Ele é parecido com o da estimativa. A diferença é que a gente não trabalha com o repertório,
fazendo registro. O nosso repertório fica a partir do momento que a gente conhece a tabuada dentro da nossa mente, no nosso pensamento. Bom, o método de divisão por estimativa, ou conhecido como método americano, ele é para quem está iniciando a divisão. Então, para o 4º ano, é maravilhoso a gente achar a divisão, fazer o cálculo com essa estratégia. É o que eu mais indico para vocês. Agora existe o método longo, que alguns alunos já conseguem realizar a divisão. Também está certo, é uma outra estratégia. No método longo, a gente vai usar o quê? A gente vai olhar aqui o dividendo e vai olhar o divisor. Então, a gente tem 175 dividido por 5. E a gente vai de casinha em casinha. A gente vai olhar o primeiro número, é o número 1. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 1? Não dá, né? Então, a gente vai juntar com o 7. E vamos formar o 17. 17 dividido por 5. Lá na tabuada do 5, a gente já tem aqui. A gente vai pensar 5 vezes quanto dá 17 ou próximo? Então, a gente vai olhando, ó, aqui é 20, já passou do 17, a gente tem aqui o 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, aqui a gente coloca o resultado que é o quociente, o 3, só que coloca o 15 aqui, porque, lembra? 5 vezes 3 é igual a 15. E a gente faz a subtração. 7 tira 5, 2. 1 tira 1, 0. O 2 não dá para dividir o 5 porque ele é menor. Lembra que para dividir tem que ser igual ao número que está no divisor ou maior. Menor não dá. E aí a gente vai pegar emprestado, só que na divisão o vizinho desce. Quem é o próximo número? É o 5. Então, a gente vai descer o 5 e formamos o número 25. 5 vezes quanto é igual a 25 ou próximo a 25 que dê para a gente fazer a divisão? A gente vai olhar na tabuada do 5 e vai ver. Opa, 5 vezes 5 é igual a 25. Então, aqui a gente coloca o 5. 5 vezes 5 é igual a 25. E a gente faz a subtração para ver se vai ter algum resto, se continua a divisão ou não. 5 tira 5, 0. 2 tira 2, 0. Se o resto é 0, significa que a conta de divisão acabou. Então, 175 dividido por 5 é igual a 35. Mais uma estratégia de divisão, conhecida como método longo. Agora, a gente vai para o método curto. O método curto é quando a gente está bem craque na multiplicação, a gente já sabe a tabuada, conta lá nos dedinhos, usa o cálculo mental e acha mais fácil. É uma maneira mais curta de achar a resposta da divisão. Então, vamos apagar e vamos fazer o método curto. Vamos usar agora outra estratégia, o método curto. O próprio nome já diz, é uma maneira mais rápida da gente achar o resultado da divisão. Porém, a gente tem que dominar muito a multiplicação, a adição e a subtração. Então, quando vocês estiverem bem craque, vocês podem usar esse método de divisão, de achar o resultado. De novo, 175 dividido por 5. É parecido com o longo. A gente sabe que o 1 não dá para dividir o 5, a gente junta 17 dividido por 5. A gente vai lá na tabuada do 5 e vai ver qual o número próximo ou dá 17. 5 vezes quanto? 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, a gente vai colocar o 3 aqui. E aí, a gente faz o cálculo mental. 3 vezes 5 é igual a 15. 15 para chegar no 17, a gente precisa de quantos números? 16, 17. 2 números. A gente já coloca o 2 direto. O 2 sozinho não divide o 5, a gente desce o 5 do dividendo. E a gente vai ter o número 25. 5 vezes quanto dá 25? Porque a gente precisa dividir. Ou próximo,
Vamos lá na tabuada do 5 e a gente vai olhar. 5 vezes 5 é igual a 25. Então, a gente coloca o 5 aqui. 5 vezes 5 é igual a 25. 25, para chegar no 25, precisa de algum número? Não, porque já está no 25. Então, a gente tem o zero. Quando o resto é zero, significa que a conta acabou. Essas são as estratégias que vocês têm para conseguir fazer a divisão. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Façam as atividades do EMAI, façam as atividades do Matific. Dúvidas, a Pro está à disposição. Sempre que for fazer atividades que tenha divisão, vou deixar disponível no nosso grupo essa videoaula para vocês sempre realizar a divisão através dessa explicação. E também nas nossas aulas pelo Meet. Combinado? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!